E aí galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. Dando continuidade então à aula de evolução, vamos falar agora então sobre a origem da vida. Onde se deu o primeiro indivíduo, que sem ele não teria evolução, não teria nada. Nós temos várias teorias de como isso aconteceu. A primeira dela é a biogênese, que foi a primeira teoria, que falava que a vida podia surgir através de matéria inanimada. Existiram vários cientistas que defenderam a biogênese, assim como René Descartes, Isaac Newton e um dos mais famosos defensores da hipótese, que foi Aristóteles, que ele falava que existia um princípio ativo dentro de certas porções da matéria inanimada que podiam fazê-las tornarem vida. Era até engraçado porque existiam algumas receitas de como fazer indivíduos que foram registradas em materiais científicos da época. Eles falavam assim: você pega um pouco de trigo, pega roupa suada, junta tudo num canto da sua casa, que daqui a 3 dias mais ou menos vai aparecer um rato. É óbvio que isso ia acontecer, mas não pelos motivos que eles imaginavam, Mas isso era papo de antigamente, eles não tinham a tecnologia que a gente tinha hoje. Mas mesmo assim foi uma teoria que sobreviveu por muito tempo, fazendo com que vários acreditassem que poderia existir dessa forma, apesar deles já aceitarem, através da observação de seres humanos e outros animais, que filhotes só poderiam vir de indivíduos já vivos. Mas o tempo foi passando e a biologia foi evoluindo da mesma forma que outras coisas, e tiveram outros pensadores, assim como Francisco Redi, que pensaram em outras teorias. E essa teoria foi a teoria da biogênese, na qual o indivíduo vivo só vem de outro indivíduo vivo. Para explicar essa teoria da biogênese dele, Francisco Redi realizou um experimento muito interessante que tinha como base a ideia de que moscas nasciam da carne, a ideia da abiogênese, de que moscas nasciam da carne, do nada. Ele pegou carne e colocou em 3 frascos diferentes. No primeiro frasco, que ele chamou de controle, ele fechou com uma tampa para impedir que as moscas entrassem. No segundo frasco, ele deixou o odor da carne sair, mas tampou lá em cima com uma telinha, impedindo que as moscas também entrassem. E no terceiro frasco ele deixou aberto, dando livre acesso às moscas se elas quisessem pousar ali. No primeiro frasco, depois de um tempo, ele percebeu que não houve alteração nenhuma. A carne continuou do mesmo jeito. No segundo frasco, a carne também permaneceu do mesmo jeito, só que juntaram-se moscas ao redor do frasco, na parte da boca ali onde exalava o odor. No terceiro frasco, ele deixou totalmente aberto e foram notadas larvas das moscas e ovos em cima da carne, então ela sofreu alterações. Mas para o pessoal da abiogênese, ainda não explicava, porque, de acordo com o que eles acreditavam, no primeiro frasco, Francisco impediu com que aquele princípio ativo da abiogênese entrasse no frasco, por isso que não teve nada. No segundo, o princípio ativo ocorreu, mas acima da tela. Então as moscas nasceram do nada por causa desse princípio que exalava da carne acima. E no terceiro, estava tudo ok como ele sabia. Francisco, então, não conseguiu fazer a abiogênese cair por enquanto. O segundo foi Spallanzani, que pensou na mesma coisa, só que ele fez com bactérias ao invés de uma carne. Ele provou que, ao aquecer as bactérias e fazer o processo de esterilização de um líquido, se deixasse o frasco aberto, esse líquido voltava a ter bactérias, ou seja, as bactérias presentes no ar entravam lá e voltavam a colonizar o local, enquanto que, se ele tampasse esse vidro, as bactérias não voltavam, provando que as bactérias só poderiam surgir se houvesse algumas bactérias ali para gerar outras. Mas, mais uma vez, o pessoal da abiogênese caiu na pele dele falando que, da mesma forma que Redi, ele tinha impedido com que o princípio ativo entrasse em contato com o líquido nutritivo e gerasse novas bactérias. E, mais uma vez, não se conseguiu provar. Aí vem um cara bem inteligente, que foi Pasteur. Acho que vocês devem estar lembrando desse nome. Leite pasteurizado, processo de pasteurização. Sim, foi ele que fez esse processo. Mas, num dos experimentos que ele estava fazendo, ele pegou o experimento de Spallanzani, só que ele fez de uma outra forma. O que ele fez? Ele colocou o líquido lá dentro, aqueceu a boca desse vidro, deformou para deixar ele aberto e mesmo assim criar uma curvinha. Tendo essa curvinha, as bactérias que estão no ar não poderiam entrar, mas se existisse o princípio ativo, esse princípio ativo poderia entrar e fazer com que existissem mais bactérias lá dentro. O que ele fez? Ele ferveu, ele matou todas as bactérias que estavam lá dentro e notou que depois esse caldo nutritivo do frasco, com o pescoço de cisne, com esse pescoço em S, ele estava sem nada. E depois de um certo tempo continuava sem nada. Até então aí, muitas coisas já mudaram, porque agora ele deixou o caminho para esse
fluido para esse princípio ativo entrar e não tinha acontecido nada. E a partir do momento que ele quebrou o gargalo do frasco e deixou esse frasco em contato com o ar, as bactérias que estavam no ar, que ficam no ar, elas puderam entrar e novamente colonizar esse líquido, fazendo com que dessa vez a abiogênese caísse por terra e realmente toda a comunidade científica adotasse o princípio da biogênese. Só que ainda assim, eles não falavam nada sobre a origem da vida. Ainda não se explicava como que a vida surgiu. E ela surgiu de um processo de geração espontânea mesmo. E uma das possibilidades foi estudada por uma dupla que foi a Parin e Haldane. Eles pegaram dados que eles já tinham da composição da atmosfera da antiguidade e pensaram nas moléculas químicas que tinham. E viram que as moléculas orgânicas que existem dentro do corpo dos seres vivos, elas são muito parecidas, elas possuem os mesmos elementos que as moléculas da atmosfera primitiva, fazendo com que a ideia deles passasse pelo seguinte processo. Ocorreram algumas reações químicas que deram origem às primeiras proteínas, e essas primeiras proteínas levaram às primeiras células vivas. O Parin e Haldane ficaram muito no campo da teoria. Então, Miller e Urey, dois outros cientistas, eles chegaram e foram pesquisar dentro dessa linha do Parin e do Haldane. Eles fizeram realmente um experimento. Colocaram os elementos ali que seriam os elementos aproximados da atmosfera primitiva, produziram tempestades para fazer como se fosse a atmosfera, todas as condições meteorológicas da época, e adicionaram água, né, que era algo que tinha também. E após vários anos de experimento, eles notaram que nesse caldo nutritivo que tinha lá no fundo, algumas moléculas que pareciam proteínas já começavam a ser formadas, o que dessa vez provou-se como uma das origens mais prováveis da nossa vida no planeta. Então ela surgiu através de reações químicas que ocorreram na atmosfera primitiva que foram levadas para o nosso oceano, e a partir dali veio a vida. Então é isso, galera. Por hoje é só. Qualquer dúvida deixa aí embaixo nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. Se gostou, dá um like, inscreve aí, se achou legal, se achou pertinente, compartilha com a galera que você gosta. Um beijo, um abraço e até mais.